Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Barbosa e a gente vai dar continuidade à nossa aula de síndrome metabólica. A gente vai abordar o diagnóstico clínico laboratorial das dislipidemias. Primeiro, é preciso a gente classificar as dislipidemias. Existe uma classificação para diferenciar cada tipo de dislipidemia. Então a primeira ela é classificada como uma dislipidemia pelo aumento do LDL, pelo colesterol LDL, o aumento do triglicérides, aumento de LDL mais triglicérides, que é a mista, e também a dislipidemia por conta da redução de HDL. Então, essas são as classificações das dislipidemias. Então, aumento do LDL, aumento do triglicérides, a mista, que é aumento do LDL mais o aumento do triglicérides, e a dislipidemia devido à redução do HDL. E aí a gente precisa entender quem que é esse colesterol, o que ele é. Então ele tem importância nas membranas celulares, ele dá fluidez a essas membranas, ele é precursor de hormônios esteroides, como o córtex da suprarrenal, agindo lá no córtex suprarrenal, como a aldosterona, por exemplo, que está responsável pelo balanço eletrolítico. Na questão da produção da bile, na reciclagem dessa bile, da importância do consumo das fibras junto com alimentos gordurosos, porque a gente diminui esse colesterol, a gente recicla esse colesterol da alimentação em bile. Na redução das espécies reativas de oxigênio, então ele age como agente antioxidante e também é precursor da vitamina D, pelo 7-hidrocolesterol. Então, com a incidência dos raios solares, a gente tem aí a conversão em colecalciferol, e aí a gente tem essa molécula como agindo no metabolismo ósseo. E quem que é o triglicérides? Então a gente já viu um pouquinho do colesterol, os conceitos básicos, e o triglicérides, quem que é? Ele tem importância por conta do armazenamento de energia. Então tudo que não é gasto ele é armazenado em forma de triglicérides. Então ele faz armazenamento de energia. Então se a gente não gasta, a gente acumula. Então ele é responsável pelas gordurinhas. Então quando há aumento de triglicérides, geralmente a gente associa aí aumento de peso, E a gente lembra, da questão de gasto calórico, de consumo calórico. A gente lembra que 1 grama de gordura, tem cerca de 9 quilocalorias. 1 grama de proteína, aproximadamente 4 quilocalorias, assim como 1 grama de carboidrato, Então, 1 grama de carboidrato, aproximadamente 4 quilocalorias. A gente vê que a gordura é preciso consumir mais, Ela também desempenha funções extremamente importantes no nosso organismo, mas a gente também tem que gastar. Mas a gente pensa em lipídio, gordura, a gente já sabe da questão da polaridade dos lipídios no meio aquosos, quando a gente lembra da fisicoquímica. Mas como que é possível no nosso sangue ter lipídio, se o lipídio ele é insolúvel em ambiente aquoso? Então como que é possível ter gordura no nosso organismo se eu tenho ali o sangue que é aquoso? Como que é possível ter ele presente, ter ele em metabolismo? Isso é possível por conta das lipoproteínas. E o que são essas lipoproteínas? Então a gente tem os lipídios, eles são associados às proteínas, e aí a gente tem a facilidade de transporte. Então por isso que a gente tem essa mobilidade do colesterol no nosso organismo. A gente precisa associar os lipídios com as proteínas por meio das lipoproteínas. Então os lipídios a gente vai ter aí o colesterol, os fosfolipídios e os triglicérides. E as proteínas a gente tem a apolipoproteína. Aqui a gente tem a estrutura de uma lipoproteína. Então a gente vê mais insolúvel no seu interior. A gente tem os estéreis de colesterol e os triglicérides, os fosfolipídios, que estão na camada mais externa, que são hidrossolúveis,
e as moléculas de colesterol. E aí a gente tem as apolipoproteínas, que vão se ligar aos receptores. Então a apolipoproteína, ela dá solubilidade para a lipoproteína plasmática, com isso a gente consegue dissipar no plasma, né, e aí a gente consegue alcançar os tecidos do organismo. A gente tem a ativação, né, das enzimas do metabolismo lipídio, por meio das apolipoproteínas. A gente tem, né, a gente consegue manter a integridade, né, desse complexo lipídio-proteína, e também pela apolipoproteína a gente consegue manter o reconhecimento dos receptores de superfície celular. Então aqui alguns exemplos de apolipoproteínas principais, né, de onde é originado. Então as principais elas são originadas do intestino e do fígado. Cada uma apresenta uma função no metabolismo dos lipídios, né, em outras vias de metabolismo, e qual tipo de lipoproteína. Então a gente tem o quilomicron, que ele é formado 90% de triglicérides, 2% de proteína, 3% de fosfolipídios e 5% de colesterol. E aí a gente tem a formação, né, dessas outras moléculas, né, de colesterol, que a gente tem o VLDL, o LDL e o HDL, cada um com uma densidade. Então o HDL ele tem a função de levar o colesterol dos tecidos para o fígado, e aí ele é metabolizado, por isso que ele é o colesterol bom. E o HDL ele faz o inverso, então ele leva o colesterol do fígado, né, esse excesso de colesterol do fígado, para os tecidos, e aí ele vai depositando nos tecidos. E aí por conta desses receptores ele acaba se ligando nas artérias, né, causando, né, as doenças aí cardiovasculares. E aí a gente tem a formação dessa placa de ateroma. Então aí a gente vê a diferença do porquê que um é chamado colesterol bom e o outro chamado de colesterol ruim. Tá? Então lembrando, o HDL ele vai levar o colesterol dos tecidos para o fígado, para a metabolização, e já o LDL ele faz o inverso. Então ele pega o colesterol em excesso do fígado e deposita nos tecidos. A gente tem um processo de aterogênese. Então a gente tem o LDL, que por meio dos receptores, né, de apolipoproteína ele se liga ao endotélio vascular, ele vai se depositando. Eu tenho um monócito, esse monócito ele é ativado em macrófago e ele consome esse LDL. E aí a gente tem a célula espumosa, tá, que vai estar com excesso de LDL no seu interior. E ela vai se depositando nesse vaso sanguíneo. Os linfócitos T são ativados. Eu tenho alguns fatores, né, plaquetários que são ativados. Eu tenho a formação de agregação plaquetária, então ali vai se acumulando, vai se formando uma rede. Essa gordura ela vai se depositando na parede do vaso. Com o tempo, eu começo a ter formação de vasos sanguíneos, nesse tecido, nesse depósito de lipídios aí no vaso sanguíneo. E aí ela vai aumentando de tamanho, né? No seu interior ela diminui a oxigenação, começa a ter necrose no interior dessa placa de ateroma, e a partir daí ela vai entupindo esse vaso. Aí eu impeço a passagem do sangue, né, e a continuação da circulação. Aqui a gente tem, né, o processo básico, o depósito de colesterol na parede do vaso e a oclusão desse vaso sanguíneo, né, o que leva ao impedimento da passagem do sangue. Tá? Como que a gente faz o diagnóstico das dislipidemias? Tá? Então existem algumas medidas, né, das concentrações de triglicérides, de colesterol total e das suas frações. E a gente consegue isso por meio da dosagem no soro e no plasma sanguíneo. E para isso a gente precisa fazer a solicitação correta deste exame. Tá? Então, eu não consigo fazer uma avaliação com um valor isolado, somente de triglicéridos ou somente de colesterol total. E vem a importância da solicitação do lipidograma completo. Aqui a gente tem um exemplo de solicitação desse exame. Então, no lipidograma ele é composto por triglicéridos e por colesterol total e suas frações. Então, a gente tem o colesterol total, o VLDL, LDL e o HDL
E hoje em dia a gente utiliza nos laudos também o colesterol não HDL. O jejum é um grande tabu, né, quanto aos exames, né, de colesterol. Então aqui a gente tem um texto, né, da última atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemia, que é a quinta diretriz. E aí a gente vai ver, né, que a gente tem lá um capítulo que fala, né, sobre as etapas pré-analíticas de obtenção da amostra, né, e do exame de colesterol, e que a gente tem as condições de preparo do paciente para a coleta. Então, no preparo do paciente para a realização dessas dosagens do perfil lipídico, né, é recomendado manter o estado metabólico estável, né, e de dieta habitual desse paciente. Então, se entendia que era necessário fazer que esse paciente fizesse um jejum. Tá? Então, o que se fala, né, hoje em dia na atualização? Então, o jejum ele não é mais necessário, né, quando a gente faz a realização de colesterol total, de colesterol HDL e dosagem de apolipoproteínas, né, já que esse estado pós-prandial não vai interferir na concentração de partícula. Chocolate. Na Europa, alguns países já tiraram a obrigatoriedade do jejum da rotina. A gente tem que lembrar que ele é um jejum acima de 12 horas, ele não vai representar o nosso estado metabólico normal. Então, acaba sendo, né, mudado esse tempo aí de jejum, tá? Só que qual que é o ponto? Né, o jejum, ele não é obrigatório para a dosagem, né, do colesterol total, colesterol HDL e a polipoproteína. A gente tem que lembrar que esse paciente, ele também faz o exame de triglicérides, né? E aí, na literatura ainda há uma grande divergência, né, sobre a questão da alimentação e o valor de triglicérides, ele se mantendo ainda dentro do jejum. Então, se a gente pensar na prática, por mais que eles na literatura fale sobre o jejum, né, eu ainda preciso dele porque eu não faço somente o teste de colesterol, não, o exame de colesterol. O paciente ele realiza outros exames, né, que tem a importância do jejum. O importante é orientar para que não ocorra o jejum prolongado, né? Então, o jejum que ultrapassa 8 horas, ele não é recomendado e, na verdade, ele causa alterações no exame. Tá? Então, o paciente ele tem que ter ali um jejum de, no máximo, 8 horas. Né? Alguns laboratórios, eles até padronizam entre 4 e 8 horas. Tudo bem? Aqui a gente tem os valores de referência atuais, né, dessa quinta diretriz. Então, mudou alguns limites, né, desses valores. Então, ele é dividido, né, a gente tem a faixa, né, de valor de referência e a categoria, né, do que é desejável, o que é limítrofe e o que é alto. Tudo bem? No colesterol total, então, o valor desejável é que o valor de colesterol ele seja abaixo de 200 mg por decilitro. Ele se mantém ali até 239 limítrofe e acima disso já é considerado um colesterol alto, né, um colesterol elevado. O colesterol LDL, né, ele entra na categoria ótimo quando ele está abaixo de 100 mg por decilitro. Desejável entre 129, limítrofe entre 130 e 159 e ele é categorizado como alto num paciente ali entre 160 e 89 e muito alto, ou seja, o paciente apresenta um alto risco quando o LDL está acima de 190. O HDL ele é recomendado que ele seja acima de 60, né? E quando ele está abaixo de 40 ele é considerado baixo. O triglicérides, o desejável, é quando ele esteja abaixo de 150 mg por decilitro, limítrofe até 200 mg por decilitro, alto até 499 e muito alto quando ele está acima de 500 mg por decilitro. Já o colesterol não HDL, ele é considerado ótimo quando ele está abaixo de 130, né? Desejável entre 130 e 159, alto entre 160 e 189 e muito alto quando ele está acima de 190. Lembrando que a gente tem a equação, né, de Friedewald,
para a obtenção do valor de LDL, né? Então é um valor calculado, assim como o colesterol não HDL, tá? Aqui a gente tem o colesterol total menos o colesterol HDL. Então o colesterol LDL ele é o colesterol total menos o colesterol HDL menos o valor de triglicéridos dividido por 5, e aí a gente tem o valor de LDL. E para a gente calcular o colesterol não HDL, a gente pega o colesterol total menos o colesterol HDL. Então são dois valores calculados. E a gente tem a classificação das lipidemias, né, aqui como classificação laboratorial. Então na classificação laboratorial a gente tem uma hipercolesterolemia isolada quando tem um aumento somente do LDL, né, quando esse colesterol LDL está acima de 160. Uma hipertrigliceridemia isolada quando a gente tem aí o aumento dos triglicéridos, quando ele está acima dos 150. Uma hiperlipidemia mista, quando a gente tem um aumento do LDL e aumento do triglicérides. E o HDL baixo, né, quando a gente tem a redução do colesterol HDL. Então isso corrobora, né, com a classificação clínica, tá? Então hoje em dia é mais aceito essa classificação laboratorial, né? Com esses valores, a gente avalia pelos valores de referência, a gente consegue ver qual tipo de dislipidemia que esse paciente apresenta pelo diagnóstico clínico laboratorial. Então vamos sempre lembrar, né, dos riscos do diabetes, dos riscos das epidemias, do risco da síndrome metabólica, né, tanto para os nossos familiares, né, a população em geral, os nossos pacientes, né, para que a gente tenha aí a diminuição desses riscos, né, lembrando que as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo, né, então a gente tem que sempre lembrar da importância da redução desses riscos. Se alguma dúvida, envie e-mail, pergunte pelo fórum, tudo bem? E até a próxima.